Então, hoje a nossa aula será de receptores de imagens, né? Nós vamos falar um pouco sobre filmes, né? Que são usados no sistema analógico. E depois vamos falar sobre os sensores que são usados na radiografia digital. Como eu sempre falo, né? Eu prefiro que a aula seja participativa, então se alguém tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, por favor, liga aí o microfone e pode falar que a gente discute. Sempre quando surge uma pergunta, a informação é passada de uma forma melhor. Fazer a nossa oração, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Aconteceu aqui. Acabei de mexer nesses slides e estava tudo beleza. Mas então, deixa esse slide do jeito que está aqui, para a gente não perder muito tempo. Então, a gente vai falar de filmes e sensores, né? Esse aqui é um filme analógico, né? Um filme intrabucal. Geralmente usado para fazer radiografia periapical e radiografia interproximal. Esse aqui é um sensor digital, né? É bem parecido com o sensor que a gente vai usar lá no CDI, né? Só que ele é de outra marca. Mas ele é como se fosse um filme mesmo, né? Mas esse filme aqui, o filme analógico, a gente usa uma vez e ele é descartado, né? Não se usa mais. Esse aqui é um sensor que a gente vai usar repetidas vezes, né? A gente coloca ele dentro de um invólucro que já vem nele e depois a gente costuma colocar envolto em um saquinho de geladinha, né? Esses saquinhos descartáveis de plástico para proteger o sensor da saliva e aí coloca na boca do paciente, né? Então, o funcionamento é bem parecido, né? Quando a gente pega no filme analógico, ele é um pouquinho mais macio que o sensor por placa de fósforo, né? Mas ele a textura é bem parecida. E aí, esse aqui a gente tira N radiografias, né? Muitíssimas radiografias com ele. Descarrega, depois eu vou explicar para vocês, né? Num leitor digital, e aí a gente reutiliza. Esse aqui não, esse aqui fez uma radiografia, abriu o filme e acabou, né? Ele é descartável. Agora, esse aqui é também digital, é um sensor diferente, né? A gente vai explicar sobre ele, também é usado várias vezes, né? Não é descartável, mas ele não necessita do leitor como esse aqui, né? Do scanner de raio-x. Esse aqui, quando a gente faz a radiografia, esse cabo já leva a imagem automaticamente para o computador. Nesse filme aqui, né, nesse tipo de sensor, a gente faz a radiografia e aí leva para o scanner de imagem. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Já conhecia? Então, esse aqui é o que a gente vai usar, o que a gente pediu para vocês comprarem 3, né? Número 2.
E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o filme radiográfico, que é esse aqui, ó, do sistema analógico, por enquanto. O filme radiográfico é composto por algumas camadas, né? Ele tem uma base, que é o suporte, um suporte de plástico, né? Onde o material, onde o filme propriamente dito, né, é colocado. Então, ele possui uma emulsão, né? Essa emulsão que é sensível aos raios-x e que vai registrar a imagem. E aí também tem uma camada protetora. E aí ele costuma ter a base e dos dois lados da base tem emulsão, que vai ter esses cristais de prata, onde vai registrar a imagem, e a outra camada protetora. Essa camada protetora é um pouco mais dura, mais resistente do que a emulsão, e aí evita que arranhe, que se danifique durante o processo de processamento dessa imagem. Então, a emulsão é uma matriz, né? Como se fosse uma gelatina um pouco endurecida, onde os cristais de prata são suspensos, né? Esses cristais são cristais de prata halogenados, então eles sofrem influência dos fótons de raio-x, né? Quando os fótons de raio-x batem nos cristais de prata, eles produzem uma alteração nesses cristais e aí vão produzir a imagem. Então, em alguns tipos de filme, né, que são os filmes Insight, que são os filmes, os últimos, né, produzidos, os mais recentes, os mais modernos, eles possuem aproximadamente 2 vezes mais cristais de prata do que os anteriores, que eram os Ultra Speed. O que isso quer dizer? Quando eu tenho mais cristais de prata na emulsão, eu vou precisar de menos fótons de raio-x para produzir uma imagem interessante, uma boa imagem, né? E aí, depois ele tem ela possui uma barreira, né? Que protege essa emulsão de alguns danos, né? Físicos mesmo e químicos durante o processo de revelação. E a emulsão, como eu falei anteriormente, é colocada dos dois lados da base, né? Então, aqui a emulsão, a base, né? Tem uma camada adesiva, né? Como se fosse uma cola que gruda essa emulsão na base. E aí os componentes do filme. O filme tem que ter, quando a gente abre, né? Tem a gente recebe ele assim, ó, fechadinho, né? E aí, olha, isso aqui é aquela capinha que a gente vê por fora. Aí ele tem um papel preto, né, opaco. Por que é preto e opaco? Porque qualquer luz que entre nesse filme antes da exposição da radiografia ou depois, né, antes do processo de revelação, vai danificar o filme, né? Ele vai receber, ao invés de receber fótons de raio-x, ele vai receber fótons de luz. E aí essa luz vai estimular aqueles cristais de prata e aí vai danificar a imagem não vai ser verdadeira mais, né? Então, por isso que o filme é envolto nesse papel opaco que vai proteger ele da luz. E também tem uma lâmina de chumbo. Por que tem essa lâmina de chumbo? Porque a lâmina de chumbo vai proteger o filme de radiação secundária. O que é radiação secundária? Quando o fóton de raio-x atravessa meu paciente, né? Em muitas situações, como eu expliquei, quando o número atômico é baixo. Tá pedindo para eu falar mais alto. Eu vou tentar pôr o fone aqui, Marcos Paulo, para eu ver se fica melhor. Aí vocês me dizem aí se melhorou ou não. Quando vocês forem falar alguma coisa, se quiser ligar o microfone, porque às vezes fica difícil eu enxergar, eu abrir o chat toda hora. Melhorou? Hein? Tem eco, não? Melhorou agora?
Para mim tá de boa. Ah, então tá bom. Obrigada. Só um pouco, Marcos? Deixa eu ver o volume aqui do meu computador, se dá uma melhorada. Para mim também tá bom. Vamos ver se agora vai melhorar. Melhorou um pouco? Agora eu coloquei no volume máximo. Então, aqui, ó, a gente precisa, né, dessa lâmina de chumbo, porque ela vai proteger o filme daquele fóton de raio-x que atravessou o paciente, né, através daquela parte do paciente que tem um número atômico baixo, então ele não foi retido, ele conseguiu atravessar sem muita dificuldade, e ele volta, e aí ele pode bater em na parede, né, da sala, em algum lugar, e ser refletido de volta. E aí, essa imagem dessa reflexão desses fótons de raio-x, né, que geralmente são o efeito Compton, que a gente falou, lembra? Essa imagem do efeito Compton poderia produzir problemas na imagens fantasmas, né, no filme. Então, essa lâmina de chumbo ajuda a proteger o filme dessas imagens secundárias. Alguém tem alguma dúvida até agora sobre isso? Ah, tem uma outra coisa que eu preciso falar aqui, que é do pitch localizador. Quando a gente faz uma radiografia, hoje em dia digital, a radiografia vem impressa, né, para a gente. Então, eu sei identificar o lado daquela radiografia por causa da impressão. Na radiografia analógica, eu pegava o filme solto, ele só tinha o filme com a imagem, não tinha mais nada. Não tem mais nada, né, quando a gente usa a radiografia analógica. Então, eu preciso aqui nessa imagem não aparece exatamente no filme, né? Mas olha aqui, ó, tem uma marquinha, tá vendo? É como se fosse um afundadinho no filme, que de um lado ele é côncavo, né, afundado, e de outro lado ele é convexo. E aí esse pitch localizador, aqui, ó, quando eu vou fazer a radiografia, eu tenho um lado certo de posicionar esse filme, né? A gente vai aprender. E aí, através desse pitch localizador, eu vou saber se o filme se a radiografia foi feita do lado direito ou esquerdo do meu paciente. Então, os componentes do filme são esses, né? Esse pitch localizador. Alguns filmes têm película extra. Por que tem película extra? O que é película extra, né? A película extra ao invés de ter só um filme, né? A gente tem duas películas. Por que que isso acontecia? Porque, às vezes, quando o... Está dando eco agora. Quando o dentista atende convênio, a prestação de contas do convênio, a auditoria do convênio é feita através de radiografias. Até hoje a gente tem isso, né? Por exemplo, o IPASGO. O IPASGO, a auditoria dele é toda feita através de radiografias. O paciente é atendido pelo dentista, ele vai, faz a radiografia, né? O dentista identifica onde tem que ser realizado o tratamento, ele faz uma radiografia inicial e depois do tratamento ele faz uma radiografia final. Quando agora, né, a gente usa as radiografias digitais, essas radiografias são reproduzíveis, né? Eu posso imprimir inúmeras, né, infinitas vezes uma radiografia. Só eu tenho impressora, ou então eu posso enviar quantas vezes eu quiser, armazenar aquela radiografia na nuvem. No caso da radiografia analógica, não, ela é única, né? Então, o que acontecia? Às vezes o dentista precisava guardar no arquivo dele aquela radiografia e precisava enviar uma para o convênio.
Então, usava-se um filme com dupla película, né? Porque aí ele fazia a incidência de um paciente de uma só vez, uma incidência só, mas tinha duas radiografias. E aí essas duas radiografias, uma ele guardava no arquivo dele, né, no prontuário do paciente, e a outra ele enviava para o convênio. A folha de chumbo que eu já expliquei, né? A parte de papel preto, né, opaco, e esse envoltório externo que é feito de plástico. Alguns filmes, né, com telas intensificadoras, são usados em radiografias extraorais. Deixa eu voltar aqui, porque eu tô cheio de... Quando a gente faz radiografia extraoral, a gente necessita, né, como a gente radiografa uma área bem grande do paciente, né, quando eu falo de radiografias extraorais em odontologia, as mais usadas são as radiografias panorâmicas e as telerradiografias, onde a área examinada é muito grande. Então, eu teria, se eu colocasse somente o filme lá para radiografar, eu teria que incidir muito o paciente, né? A quantidade de raio-x que eu teria que usar para incidir aquele paciente seria muito grande. Então, eles usaram desse artifício, né? Que são as telas intensificadoras. O que quer dizer isso? Ela intensifica a exposição do raio-x. Quando eu vou fazer a incidência, essa tela intensificadora é sensibilizada pelos fótons de raio-x e aí ela produz luz, né? Ela brilha. E aí, sim, essa luz é que vai intensificar o filme. Então, como ela vai produzir essa luz, a quantidade de radiação diminui consideravelmente, né? Então, esses filmes usados em radiografia extraorais, eles não são sensíveis aos raios-x, eles são sensíveis à luz. As telas intensificadoras são sensíveis aos raios-x. Quando o fóton de raio-x atravessa ela, ele produz luz, e essa luz que vai sensibilizar o filme, né? Então, é assim. Isso aqui é chamado chassi. É uma caixa de metal, né? Aqui ela tem uma trava de segurança. Ela é bem estreita, né? Ela é mais ou menos dessa altura, assim, a espessura dela. 1 a 2 centímetros de espessura. E dentro dessa caixa, eu vou colocar o meu filme. O filme extraoral vem nessa embalagem aqui, ó. Aqui tem cerca de 50 a 100 filmes, depende da embalagem, geralmente é 50. Eu removo daqui dessa caixa e coloco aqui dentro. Então, esse amarelinho que vocês estão vendo aqui são as telas intensificadoras, olha. E aí sim eu vou colocar no meu aparelho, né? Eu travo bem, fecho e vou usar lá no aparelho, né? Vou expor meu paciente e a imagem vai ser formada aqui, a imagem latente. Então, esse sistema é de 10 a 60 vezes mais sensíveis do que o filme sozinho. Isso quer dizer o quê? Que eu vou ter uma exposição do paciente 10 a 60 vezes menor do que se eu usasse o filme sozinho. A carga de radiação para o meu paciente será 10 a 60 vezes menor. Vocês estão entendendo, gente? Tá tudo certinho? Alguém tem alguma dúvida? Tá muito difícil? Tudo muito novo? Eu estou entendendo todinho, só através desse aparelho que faz o exame de fluoroscopia? Não. Ou é com outro grandão? Oi? É com outro aparelho ou com esse que a gente tem mesmo? É com Não. outro, né? É outro tipo de exame, Mas Nathan. é o raio-x mesmo, né? Então, eu não conheço muito, assim, fluoroscopia, porque não é muito usado em odontologia, né?
Mas eu posso pesquisar para te falar a diferença, tá bom? Mas, assim, o que que acontece, né? Eu imagino que fluoroscopia seja usado com isótopos, né? Aí são coisas diferentes. A gente injeta um, um sistema de... como se fosse um líquido, né? Uma substância no paciente, e aí essa substância vai produzir a radiação, né? Ou então vai ajudar na produção da imagem. Mas eu não tenho bem certeza, porque eu não conheço muito desse exame, tá bom? Entendi. Obrigado. Mas isso aqui é um pouco parecido assim, ó. Essa plaquinha, né? Essa tela intensificadora é como se fosse um plástico. E quando é atravessada pela radiação, ela vai produzir luz. E aí, essa luz que vai sensibilizar o paciente. Eu imagino que na fluoroscopia é mais ou menos parecido com isso, entendeu? A gente vai injetar um isótopo no paciente, né? Deve ser flúor, e aí ele tem uma carga, né? E quando ele é atravessado pelo raio-x, ele produz uma certa imagem lá no receptor de imagem. Isso tem um nome, né, que é o exame de cintilografia. Vocês vão estudar esse exame de cintilografia lá no terceiro período. É mais ou menos isso. Aí eu não sei se a fluoroscopia é um tipo de cintilografia ou não. Aí eu precisaria pesquisar para te falar, tá? Então, a tela intensificadora também é bem parecida com o filme, né? Ela tem uma base plástica, tem uma camada que vai ficar lá atrás, junto da parede do chassi, né? Quando eu olho, essa parte prata tá lá atrás, né? Tá grudada na parede do chassi. Mas esse slide deu uma bagunçada aqui. E aí ela tem uma camada refletora, né? Ela vai receber, produzir a luz e refletir. Uma camada de fósforo, aquela camada protetora que eu falei, e aí sim o filme radiográfico. Então a gente está olhando, ó, aqui é a parede do chassi, né? Tem a folha de chumbo, que é a mesma função daquela folha de chumbo que tem no filme. Tem essa camada compressível que é para colar, né? A base, que é uma base também plástica, né? A camada refletora, que vai receber a luz e refletir, a camada de isótopo de fósforo, né, que é através desse fósforo que ele vai transformar a radiação em luz, e a camada protetora contra arranhões. Aqui é um chassi aberto, deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês, né? É aquela caixinha, ó, e ela tá aberta. Professora, qual que é a função aí da folha de chumbo? A folha de chumbo é a mesma função daquela que eu expliquei lá na hora do filme analógico, né? O que que é? Quando o fóton de raio-x atravessa o paciente, alguns não enfrentam resistência nenhuma, que eles passam pelo tecido mole. Lembra que a gente falou sobre o número atômico? O número atômico do tecido mole é baixo. Então, quando o fóton de raio-x vai e atravessa, ele não tem resistência, ele passa direto praticamente pelo paciente, né? Então, ele vai, atravessa, bate em algum anteparo, talvez até no outro dente e volta, sabe? Ele é refletido. A luz não bate na água e é refletida? A gente não vê isso? Até arde o olho da gente? Então, a mesma coisa é o raio-x. Ele vem, bate, às vezes, em outra estrutura mais dura, depois que passa pelo filme e volta. Então, isso se chama radiação secundária. A função da lâmina de chumbo é essa, proteger o filme da radiação secundária, porque ela pode ter interferência na imagem, entendeu? Produzir imagens fantasmas. Entendi. Entendeu, Breno? Beleza. Entendi sim.
Então, como que a gente vai produzir a imagem latente, né? O que é a imagem latente? A imagem latente é aquela imagem produzida no filme antes de ser processada. Então, o que é isso? Eu levei o meu paciente, né? Sentei ele lá, posicionei ele no aparelho, tanto intrabucal quanto extrabucal, fiz a exposição. Então, tem o filme lá e eu preciso processar esse filme para produzir a imagem propriamente dita. Então, nesse intervalo de tempo entre a exposição do raio-x e a revelação, o processamento do filme, o filme tem uma imagem latente. Por que ela é latente? Porque ela não apareceu, ela existe lá, mas ainda não aparece para mim. Se, por exemplo, eu pegar um filme desse, que eu fiz a exposição, e abrir, lembra que ele tem aquele invólucro, tem a camada de papel preto, né? Tudo protegendo o filme. Por quê? Porque está protegendo da luz. Se eu, por algum acidente, expus o paciente e for lá e abrir essa embalagem do filme e ele receber luz, essa imagem latente vai sumir. Por quê? Eu vou lá, revelo, aí o filme vai estar todo sensibilizado, né, pela luz. Então, eu não vou enxergar nada. Aí é isso que eu tenho que evitar, né? Mas, por enquanto, voltando ao nosso assunto, os fótons de raio-x atravessam o paciente, chegam no filme, né? Então, eles promovem uma alteração naqueles cristais de prata halogenados que estão lá na emulsão. Lembra que a gente estudou? O filme tem a base, tem a emulsão e uma camada protetora. E aí vai produzir essa imagem latente. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou processar o filme radiográfico, né? E esse processamento vai transformar a imagem latente na imagem real, na imagem propriamente dita, né? Que eu obtive do meu paciente. Então, onde o filme atravessou bastante o paciente, o filme não, o fóton, atravessou bastante o paciente e atingiu os fótons de raio-x, ele vai produzir essas alterações grandes nos cristais de prata halogenados lá da minha emulsão. Onde tem um número atômico, uma substância com número atômico alto, uma estrutura, né, como o dente, como uma restauração metálica, então o filme vai ser atingido por poucos fótons de raio-x. E aí aqueles cristais de prata halogenados não serão sensibilizados. E isso vai produzir uma imagem branca na minha radiografia. Então, levo o meu filme para revelar, né? Lá na clínica radiológica, dedicada, né, a fazer só raio-x, a gente revelava em uma câmara escura, né? Isso aqui é a fotografia de uma câmara escura. Como que funcionava isso, né? Vocês já assistiram filmes onde às vezes tem um fotógrafo e ele fica num lugar assim escuro com a luz vermelha, né? A câmara escura da clínica de raio-x era bem parecido com aquilo lá. Então, a gente tinha uma bancada, né, que tinha vários tanques, né? Vários não, pelo menos 3, né? Que um tinha o revelador, outro tinha água e outro tinha fixador. Então, a gente removia o filme de dentro daquele invólucro, né? Lembra que tinha uma parte plástica, tinha uma parte de papel, e aí a gente colocava nesses prendedores aqui, ó, que se chamam colgaduras. E aí a gente introduzia esse filme no revelador, né? Deixava por algum tempo. Esse tempo varia de acordo com a temperatura ambiente, né? A gente tem que ter a gente tem uma tabela para isso. Depois a gente mergulhava na água, né? Um banho rápido na água. E depois a gente colocava no fixador. Isso tudo a gente vai explicar detalhadamente. Depois do fixador, a gente levava de novo para um banho de água, dessa vez mais longo, e aí levava para secar. Então, era um processo demorado, né? Bem diferente do processo de hoje, que a gente faz a radiografia, leva no scanner, ou às vezes se estiver usando o sistema
de sensores, né? Essa radiografia já aparece instantaneamente na tela do nosso computador. Então, o que essa solução reveladora vai fazer, né? Ela vai pegar os cristais halogenados de prata que foram sensibilizados. Quais cristais que foram sensibilizados? Aqueles que receberam fótons de raio-x. Então, voltando a falar, né? Onde os fótons de raio-x atravessaram a matéria do paciente que tem um número atômico mais baixo, né? Eles atravessaram tranquilamente e atingiram o filme, vai sensibilizar bastante os cristais de prata. E aí a solução reveladora vai pegar esses cristais de prata que foram sensibilizados e transformar esses cristais de prata em prata metálica. Né? Vai fazer uma reação química e aí esses cristais que eram cristais halogenados, eles vão se transformar em cristais de prata metálica. E esses cristais de prata metálica são negros, né? São cristais, são pretos. E aí por isso que vai formar a imagem preta na nossa radiografia. E como que é chamada a imagem preta, a imagem negra? Ela é chamada de imagem radiolúcida, né? Então, é isso que eu acabei de falar. Ó. Onde na minha radiografia tem áreas escuras, né? É onde foi a matéria tinha um número atômico baixo, né? Aqui é a bochecha do paciente. Vai ficar escuro, vai ficar preto, porque aqui teve muito fóton de raio-x que bateu aqui e sensibilizou muito as radiografias, né? Eles foram muito expostos aos fótons de raio-x. Aqui, ó, numa restauração de amálgama, aqui não teve quase nenhum fóton de raio-x que sensibilizou os cristais de prata aqui. Eles não foram expostos. E aí vai produzir a imagem branca, que é a imagem radiopaca. E quando foi mais ou menos sensibilizado, um pouco mais ou um pouco menos, vai produzir as imagens cinzas. Então, quando tem muitos cristais expostos, são as imagens negras, e poucos ou nenhum cristal exposto, é a imagem branca. Todo mundo entendeu isso? Porque isso faz diferença no nosso estudo. Professora, qual é o motivo mesmo da imagem branca? A imagem branca é onde a matéria, né? Aquela estrutura do meu paciente tem um número atômico alto. Então, geralmente é o osso, é o esmalte, a dentina. Qual vai finalizar agora, tipo? Ah, já vai mesmo, é verdade, Natan. Se cair, a gente volta. A dentina. Então, teve poucos fótons de raio-x que atingiram aquele filme. Por quê? Porque os fótons de raio-x não conseguiram atravessar a matéria. E aí não sensibiliza os cristais de prata e, portanto, a imagem